Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal sobre a matéria de finanças públicas voltado para o assunto de receitas públicas. Aqui no canal, esse vai ser o primeiro vídeo da sequência de finanças públicas e vamos começar aqui já na primeira questão da banca Sesgran Rio. Todas essas questões aqui elas são da Sesgran Rio que vamos responder juntos. Então, vamos lá, pegar a canetinha e iniciar a leitura. A principal fonte de financiamento dos entes públicos está nas receitas obtidas de forma impositiva, em decorrência de previsão constitucional ou legal, as quais são previstas no orçamento anual e alocadas para o custeio de ações públicas. Embora em menor volume, há também a geração de receita a partir da exploração de atividade econômica pela administração pública. Ao analisar as receitas previstas e arrecadadas de um ente público, ao final de um dado exercício para avaliar as fontes de financiamento das atividades do ente, um analista deve considerar que as receitas. Ele quer saber a fonte da receita do ente público e ele quer saber as principais, né? Aqui, olha. A análise deve considerar que as receitas. Ele quer saber as características da receita, né? Vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Decorrente de exploração de atividade econômica, devem ser aplicadas em despesas que tenham impacto positivo no patrimônio. Não necessariamente tem que ser aplicada, devem, né? Elas podem ser aplicadas em diversas formas, não só em impactos positivos. Letra B. Decorrentes da exploração de atividade econômica, por sua natureza não coercitiva, não compõem a previsão inicial da receita. Sim, elas compõem, né? Não necessariamente vai compor a receita porque é coercitivo ou não coercitivo. Sendo uma receita que possa ser previsível, ela vai entrar sim, né, no orçamento. Então, letra C. Decorrentes da exploração de atividades econômicas, quando arrecadadas, devem ser reconhecidas como receita de capital. Os recursos, né, que é arrecadado através da exploração de atividade econômica, elas não é necessariamente devem, aqui está escrito de uma forma impositiva, né? Devem ser reconhecidas como receita de capital. Nem sempre precisa ser receitas de capital. Elas podem ser também receitas recorrentes, né? Então, não é de forma impositiva. Devem ser receitas de capitais. Vamos para a letra D. Obtidas de forma impositiva e decorrente de exploração de atividade econômica, devem ser classificadas quanto à categoria econômica da receita. Sim, a receita que vai ser arrecadada, ela pode ser de forma impositiva e ela pode ser decorrente. Eu falei para vocês que ela iria ser recorrente aqui, não foi? Quando eu falei que ela não necessariamente, na letra C, eu falei que não necessariamente precisaria ser de capital, mas sim poderia ser recorrente. Mas o nome não é recorrente, tá, gente? Falei errado. É decorrente. Pode ser tanto receitas de capitais como receita decorrente, como tá aqui na letra D, tá ok? E aí, continuando. E a exploração de atividade econômica, ela pode ser classificada de acordo com a receita obtida. Aqui ele está falando que deve ser classificada, deve ser reconhecida,
na letra C, deve ser reconhecida como uma receita de capital. Aí já, né, eu falei para vocês que não é assim. E aqui na letra D, ele já está trazendo algo mais, como eu falo, abrangente, mais amplo, né? Ele está falando que pode ser classificado de acordo com a categoria econômica. Para mim, está perfeita a letra D. Vamos para a letra E. Obtida de forma impositiva são vinculadas. Não, né? Elas não são vinculadas. Porque se fosse vinculada o ente que está explorando a atividade econômica não teria como fazer esta alocação para recursos de capital, para recursos decorrentes. A letra E está errada já, porque falou que é vinculado, mas vamos continuar aqui a leitura. Ao custeio dos programas de duração continuada a cargo do ente. Não, né? Essa sequência de questões aqui, ela não tem os comentários, mas ao final nós vamos ver os comentários, tá ok? Os comentários não, desculpa, o gabarito. Vamos passar para a segunda questão. Vamos lá. As receitas orçamentárias por categoria econômica são classificadas... Deixa eu pegar aqui a canetinha. As receitas orçamentárias... As receitas orçamentárias por categoria econômica são classificadas em receitas correntes e receitas de capital, e especificadas em receitas correntes intra-orçamentárias e receitas de capital intra-orçamentária. O MCASP, na tabela resumo, origem e despesa. Perdão, é a origem e espécies de receita orçamentária na ótica da nova estrutura de codificação válida para a União a partir de 2016 e para estados e municípios a partir de 2018. Ratifica a classificação das receitas orçamentárias por categoria, origem e espécie. Então, aqui no caso, ele está dando já um conceitozinho, vai mostrar uma tabela e vamos continuar a leitura. Nesse contexto, analise as receitas a seguir, apresentadas por um determinado estado em 2018. Vamos lá. Essa aqui é a tabelinha que eu vou já ler para vocês. Deixa eu beber um pouquinho de água. Aqui eles querem com certeza que eles querem que nós classificaremos de acordo com essas duas aqui, se for de origem, se for de espécie, ele vai pedir alguma coisa, vamos já ver. Aqui ele vai falar da receita e os valores em milhões. Aqui temos alienação de bens intangíveis, cessão de direito, contribuições para custeio de iluminação pública e os seus respectivos valores. Ainda temos mais: multas administrativas, contratuais e judiciais, resgate de título de tesouro, serviços e atividades financeiras. Vamos lá. Considerando-se exclusivamente as informações recebidas e as orientações do MCASP, o valor das receitas correntes intra-orçamentárias em milhões, tá? Eles querem que nós iremos reconhecer quais são as receitas correntes, só que eles querem especificamente as intra-orçamentárias. Receitas correntes são aquelas que elas vêm todos os meses, elas estão presentes em todos os meses dentro do exercício fiscal, né? Então, aqui, vamos lá, lembrar. Alienação de bens intangíveis tem a ver com capital, porque quando se fala em alienação de bens, você está falando em venda.
Em venda, você está falando de você está trocando um bem intangível por um recurso financeiro, né? Então, isso aqui é renda de capital, não é corrente. Opa, eu coloquei D de corrente, né? Capital. Na verdade, está certo, né? É porque os dois começam com C, né? Corrente e capital. Então, eu vou colocar CA aqui, tá? Para lembrar que é capital. Beleza, capital. Seção de direitos. Seção de direitos eu não vou lembrar perfeitamente, mas vamos continuar aqui. Contribuições para custeio da iluminação pública. Esse aqui, com certeza, é o corrente, né? Todos os meses nós temos que fazer esta contribuição. É uma receita corrente, né? Multas administrativas, contratuais ou judiciais. As multas, elas são correntes, né? Por mais que não seja sempre que venha ocorrer um atraso de alguma conta, de algum débito, mas é algo que pode ser previsível, é algo que é, pode ocorrer. Não necessariamente sempre irá ocorrer, mas eu vou dizer que aqui ela é corrente, o CO, né? Resgate de títulos do Tesouro. Pois é, esse aqui eu não vou lembrar de cabeça, se é ou não. Mas serviços e atividades financeiras. Serviços e atividades financeiras. Agora é ótimo para lembrar. Vamos ver se só com essas duas aqui a gente já consegue matar a questão. Aqui nós temos 70 milhões e 10 dá 80 milhões. Aqui nós não temos 80, né? Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa aqui para chegar. Resgate do título do tesouro. Resgate do título do tesouro. Eu vou dizer que ele é corrente, por mais que o resgate seja feito uma vez por exercício, né? Resgate de título do tesouro parece mais com capital, né? É um recurso, é a troca de um título, que é o resgate, né? O título do tesouro, ele é um investimento e que em algumas datas do ano você pode fazer esse resgate. Você está trocando, né? Um título pelo valor. Então, eu não vou dizer que é o corrente, eu vou dizer que é o de capital. Posso estar errada, mas vamos descobrir lá quando for vermos o gabarito da questão. Eu vou dizer que ele é de capital. E os serviços e atividades financeiras, todo mês tem, né? Serviços e atividades financeiras. O que seria serviços e atividades financeiras? Seriam serviços de empréstimo de dinheiro, devolução de dinheiro. É o aquilo quando o dinheiro está girando, né? Ele está movimentando dinheiro mensalmente, todos os meses. Então, vou dizer que esse aqui é de capital. No caso, a gente tinha 80 com 100 dá 180, né? Só que aqui nós não temos 180. O mais próximo seria o 240, que nós precisaríamos de 60 mil para chegar. Tem alguma coisa de 60 mil aqui? Pois é. Esse aqui é de capital, não conta. Esse aqui é o corrente. 70 com 10, 80. 180. Se nós incluirmos o resgate da dívida, perdão, do tesouro, daria mais, né? Daria 260 e aqui nós já passamos. Essa seção de direito eu não vou lembrar. A seção de direito, se nós incluirmos ela, nós temos 180 com 120, dá 300, né? Tem 300 aqui. Vamos ver se a nossa conta está certa.
120 com 700, nós temos 190, né? 190 com 10, 200, 200 com 100, 300. Vamos marcar aqui a de 300 e aqui eu vou colocar como a seção de direito como corrente. Pois é, essa questão ela é muito técnica, né? Ela deveria ter o comentário para tirar a dúvida da gente. Mas vamos passar logo para a terceira questão também da CES-Gran-Rio. Considerando-se o impacto de uma receita pública na situação líquida patrimonial do ente, uma espécie de receita que, quando arrecadado, tem efeito nulo no patrimônio do ente, refere-se a... Tá. O efeito nulo no patrimônio seria a alienação de título imobiliário. Alguma coisa a ver com alienação. Por quê? Eu expliquei para vocês agora há pouco que a receita de capital é quando tem uma venda, estar trocando um bem por valores. No patrimônio, não vai mudar, porque, um exemplo, você está vendendo um bem de 100 mil, certo? Aqui você tem o bem, vamos dizer que é um imóvel, uma casa, tá? Linda minha casa, né? Você tem uma casa que ela tem um valor de 100 mil. Quando você faz a alienação, que é a venda, você está trocando a casa que vale 100 mil por valores. Você está trocando pelo dinheiro, você está trocando pelo papel, que é o equivalente a 100 mil. Então, não tem um impacto no patrimônio, né? O patrimônio vai continuar sendo aquele de 100 mil. Então, na minha concepção é isso, alienação de títulos imobiliários. O royalty ele tem sim impacto, porque o royalty você tem vamos dizer assim, como eu posso explicar melhor para vocês? O royalty é quando uma empresa pública ela tem ações e ela vende as ações para grupos, né, de empreendedores, e aí na hora de fazer a divisão no final do ano dos lucros, ele vai dividir o dinheiro para esses grupos que compraram essa ação, e esse valor que é repassado, os lucros que são divididos, são chamados de royalties. E aqui nós temos a letra B, outorgas de direito de uso. Outorga de direito de uso, você só está disponibilizando um bem, um direito para um terceiro utilizar, por exemplo, um bem, né? Vamos dizer assim, você permite que uma certa empresa utilize um imóvel público por determinado tempo. Um exemplo, né? E aí, alienação nós já falamos. Letra D, inscrição em concursos e processo seletivo, nada a ver, né? Letra E, serviços de registro, certificação e fiscalização, também nada a ver, né? E aí, vamos passar para a próxima questão, de número 4, também da CES-Gran-Rio. Uma das classificações da Receita Pública no Orçamento Federal refere-se ao identificador de apuração de resultados primários. Vamos já marcar aqui. Resultados primários, que tem como objetivo identificar quais são as receitas. O objetivo é identificar as receitas, quais são as receitas e as despesas que compõem o resultado primário. Nessa classificação, as receitas primárias são aquelas que contribuem para alterar o endividamento líquido do governo. Em geral, as receitas correntes são consideradas primárias.
receitas correntes são consideradas primárias, porque, consecutivamente, ela vai, né, alterar o endividamento líquido. Mas continuando aqui na leitura. No entanto, uma espécie de receita corrente não considerada no cálculo do resultado primário refere-se ao recurso oriundo da doação. Por que doação? Porque, meus amigos, é o que eu sempre falo para vocês. Quando nós erramos uma questão, nós apanhamos, mas depois nós lembramos da questão que nós erramos. Tem um vídeo já aqui no canal que fala sobre doação. A resposta é doação. Nós estávamos falando sobre espécies de... eu não vou lembrar agora o nome o assunto, né? Mas a resposta era doação e eu errei a questão. E aquilo me marcou. Ou seja, quando nós vamos praticando, quando nós erramos, tá tudo certo, nós estamos entendendo a matéria, mas quando nós erramos, é um momento para aprendermos. Eu aprendi, então mais bonito mesmo será eu estar falando tudo isso na hora eu ver que eu errei, né? Mas tá tudo certo, vamos continuar aprendendo. Então, na minha concepção, é letra A. Por quê? Tudo aquilo que você não considera é algo que vai vir porque é algo inesperado, é algo que não é corrente, é algo que você não está habituado a receber sempre. E uma doação não é algo que é corrente. Uma doação não é algo que tem todos os meses para entrar na receita. É algo pontual. Porque aqui ele fala o que, olha, ele quer uma receita corrente que não é considerada no cálculo do resultado primário. Porque não é considerada? Porque você não pode adivinhar, tal mês o ente público vai receber uma doação de um imóvel, vai receber uma doação em valores. Não, é algo inesperado que vai acrescentar na receita, mas não é esperado. Vamos só continuar a leitura. Letra B. Concessões. Concessões, o ente público faz concessões para as empresas privadas fazerem participação, né? E letra C, dividendos. Dividendos é bem parecido com o conceito do royalties que eu expliquei para vocês na questão anterior e pode sim ser previsível, tá? Ele é previsível sim. Às vezes não é previsível o montante. Por exemplo, não é previsível que vai ser recebido 100 mil reais, mas é previsível que naquele período vá se receber alguns valores, tá? Letra D, cota parte de compensação financeira. Cota parte, eu acredito que pode ser esperado, sim, pode ser estimado que vai receber. Letra E, remuneração de depósitos bancários. Eu acho que também pode, né? Então, na minha concepção, o mais adequado será a letra A. Vamos lá para a quinta questão da SESGRAN Rio. De acordo com a Lei 4.320 de 64, as receitas tributárias são classificadas como receitas. Aí nós temos as receitas de capital, as receitas correntes, mas agora eu quero saber qual é a melhor resposta, né? Porque eu sei que tem receitas de capital. Não, de capitalização é diferente de capital, né? Capitalização é capitalização e de capital é capital. Receitas correntes, beleza, nós temos as receitas correntes. Mas vamos ver aqui, nós temos as receitas tributárias. As receitas tributárias, vou dizer que elas são correntes, né? Nós temos receitas especiais, essenciais não, né? Nós temos as receitas que são consideradas originárias.
Deixa eu ver aqui em cima, na última questão, só dar uma pescadinha. As receitas primárias, aqui, né? São primárias e não originárias. Aqui, ó, não são originárias, são primárias. E receitas especiais, as receitas especiais, não, né? Mas eu não vou saber explicar para vocês porque não é receitas específicas. Vai ser correntes que eu vou deixar. Vamos lá para a sexta questão da Sesgran-Hill. As receitas com operações de créditos no termo da Lei 4.320 de 64 são consideradas como receitas de operação de crédito. Operação de crédito. Constituição, operação investimento. É investimento. Por que investimento? Porque as operações de crédito, elas são voltadas para investir em alguma coisa que venha dar retorno para o ente, né? Então, é investimento. Na minha concepção, vamos ficar atento na hora do gabarito, beleza? Aí vamos para a sétima questão, Sesgran-Hill. Na busca do equilíbrio orçamentário, o governo estabelece uma meta para superávit do orçamento corrente. Ó, fica de olho aqui, ó. Eles querem saber do corrente. Superávit é quando está positivo, é crescente, né? Superávit é positivo, é crescente, é a economia estar crescendo, é estar um saldo positivo, é o orçamento corrente positivo. Continuando a leitura. Tal receita, consoante a lei geral que regula a contabilidade pública, é considerado como sendo uma receita de capital. Ela é corrente. Orçamento corrente. Superávit, uma inversão não pode ter um efeito de superávit, um efeito positivo, né, no orçamento. Exploração, aplicação, patrimônio. Receita de capital, né? Capital tá entrando. Agora eu tô a receita de capital, receita corrente de capital. Eu tô tendente a ficar com a letra A, né, de capital, mas temos a de aplicação. Aplicação patrimonial não tem, né? Receita patrimonial não tem, receita de exploração também não. Eu estou entre a letra A e a letra D, mas eu vou ficar com a letra A. Receita de capital. Aí você pode me perguntar, mas Valéria, você acabou de falar que algumas receitas de capitais têm a ver com alienação imobiliária. Quando o valor do imóvel custa 100 mil, você está trocando o imóvel pelo dinheiro, pelo recurso, que equivale a 100 mil, que não vai mexer no patrimônio. Não é isso? É isso, mas muitas das vezes também nós temos receitas de capital que pode sim mexer no orçamento, né? Que pode ocasionar um superávit, que é uma receita corrente positiva de crescimento. Mas eu ainda estou entre a de aplicação e a letra A, perdão. Letra D e letra A, mas eu vou ficar com a letra A. Pode ser. Na hora da prova eu deixaria mesmo a letra A. Vamos continuar aqui. Oitava questão da Sesgran-Hill. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, parte 1, a receita orçamentária, receita pública, quanto ao reflexo na situação patrimonial líquida. Ele quer saber do reflexo. Quanto ao reflexo na situação patrimonial líquida sobre o enfoque contábil, pode ser classificada como efetiva e não efetiva.
efetiva e não efetiva. Nesse enfoque da situação patrimonial líquida, uma receita orçamentária efetiva indica a ocorrência de um fato contábil. Bom, ele quer saber do orçamento efetivo, que indica uma ocorrência no fato contábil. Situação patrimonial. Bom, pelo que eu lembro, o orçamento efetivo, ele não gera nenhum ônus para a administração pública. Mas vamos ver como ele pode estar representado aqui nas alternativas. Letra A, misto aumentativo, misto diminutivo, misto aumentativo, diminutivo, permutativo. Eu vou dizer que é permutativo. Eu não tenho certeza, mas pelo que eu acabei de falar para vocês, o orçamento efetivo, ele não traz nenhum ônus, não traz nenhuma obrigação de uma contrapartida, né? Então eu vou dizer que ele é permutativo. Vamos ficar de olho no gabarito da questão. Vamos lá para a nona questão da Cesgran-Hill. E vamos lá. De acordo com os conceitos e categorias, olha, que é categorias da receita prevista na Lei 4.320/64, constitui receitas orçamentárias os respectivos provenientes de provimentos. Receitas orçamentárias. Nós temos letra A, calção. Calção não é receita, né? A calção é... Não vou lembrar agora qual é a categoria do calção. Depósito em garantia. Depósito em garantia está no mesmo conceito de receita. Perdão, está no mesmo conceito de calção. A emissão de papel moeda. Emissão de papel moeda. Tem a compensação financeira, letra D, e letra E, operação de crédito por antecipação de receita. Meu amigo, eu sei que operação de crédito por antecipação de receita não é receita. Letra D, compensação financeira. Eu estou entre a letra E... Entre a letra C e a letra D. Emissão de papel moeda. Compensação financeira. Ai, que dúvida. Mas eu vou marcar emissão de papel moeda. Receita, compensação financeira. Eu vou dizer... Nossa, não sei. Não sei diferenciar. Eu vou marcar a letra D. Eu estava tendente a marcar a letra C. Mas... eu já li algum conceito sobre emissão de papel moeda que tem, não vou lembrar o conceito, vou deixar na letra C, compensação financeira. Décima questão também da Cesgran-Hill. Nos termos da lei número 4.320/64, é considerado receita patrimonial. Patrimonial e de receita de capital, pelo visto, eles estão usando como sinônimo, né? Na última questão, na última não, em algumas questões atrás eu falei que receita patrimonial era diferente de receita de capital. Eu até risquei, né, patrimonial, e vendo aqui essa palavra aqui, receita patrimonial, eu acho que até a questão poderia estar certa quando eu risquei o patrimonial. Vamos lá. Ela quer saber qual é a receita patrimonial e a sua originária. Alienação né? Perfeito. Dividendos é corrente.
Nossa, já estou bagunçando tudo aqui. Amortização corrente. Não, amortização é capital ou é corrente, não vou lembrar. Operação de crédito e dívida ativa. Receita patrimonial, vou dizer que é alienação. Pode ser que eu esteja equivocada, pode ser amortização. Porque a amortização, quando o ente público está recebendo a amortização, ele está entrando o capital, né? Receita de capital. Mas quando ele está pagando a amortização, quando ele está pagando a amortização, eu não vou lembrar se é de capital ou se é corrente. Mas vamos continuar aqui para a 11ª questão da SESGRAN Rio e a última para nós olharmos o gabarito das questões. Duas receitas distintas precisam ser registradas no sistema de controle contábil e orçamentário de uma entidade pública. A primeira receita, o montante de R$ 1.000. R$ 1.000 não, né? R$ 1.000 tem caráter temporário e devolutivo. O caráter temporário e devolutivo. Se ele é temporário e se ele é devolutivo, ele tem cara de extra-orçamentária. Ele tem cara de não fazer parte do orçamento. Por quê? É como se fosse um calção, né? O calção, ele é pago por uma pessoa ao ente público, no caso, vamos dizer, de uma ação judicial, da qual a pessoa foi condenada a pagar valores e aí ele dá um calção para garantir a execução. Mas depois a própria ação de execução, quando for dar início à execução, vai ter que devolver a caução. Por isso que é de forma temporária e devolutiva, vai ter que devolver. Continuando a leitura, e a segunda, no montante de R$ 2.000, não está prevista na lei orçamentária anual. Não está prevista. Deixa eu ver se ele vai querer respectivamente. Respectivamente, orçamentária. Não estava prevista na lei orçamentária. Não estava prevista, pode ser doação, né? Pode ser orçamentária, sim. Vou ficar com a letra D de dado. É interessante porque a categoria do orçamento, ela pode ter o nome de orçamentário, mas dentro de orçamentário existem várias especificações. Dentro da categoria de extra-orçamentária existem várias especificações, como eu dei o caso do calção para vocês, como tem o caso da fiança, isso tem muitos. Até agora eu ainda estou encafifada com a questão do papel moeda, né? O papel moeda eu não vou lembrar a classificação dele, mas vamos passar aqui para a resolução das questões. Vamos já começar pela questão 11ª, a letra D. Perfeito, letra D. Como eu falei para vocês, aí eu vou olhar rapidinho aqui o gabarito das questões para não nos demorarmos muito. Aí a 10ª questão é B. 10ª questão, eu falei que era... gente, nós não temos 10ª questão. Ou temos? Nós não temos 10ª questão. Aí agora eu fiquei com medo de... Vamos, então, para a primeira questão, né? Que não pode dar errado. Primeira questão é letra D. Primeira questão... Perfeito, eu marquei letra D. Vou até colocar com outra cor de caneta. Cadê uma vermelha?
Perfeito, marquei letra D. Aí a segunda questão. Segunda questão é letra C e a terceira também é letra C. Vamos para a segunda questão. Perfeito, eu marquei letra C. Então, essas categorias aqui que eu marquei tá certo. Realmente, o serviço de atividade financeira é corrente, multas administrativas é corrente. Aqui, a contribuição de custo de iluminação é corrente e cessão de direito é corrente. Perfeito. Vamos para a terceira questão, que também é letra C. Aqui nós falamos sobre o efeito nulo, né, no patrimônio. Eu expliquei para vocês que um bem imóvel, uma casa que vale 100 mil, ela pode ser transformada no dinheiro, na espécie, né, que equivale a 100 mil reais, não vai ter efeito nenhum no patrimônio, é chamado de efeito nulo. Baguncei aqui, mas está ótimo. Vamos para a quarta questão para não perder tempo. Já fomos segunda, já fomos a terceira, vamos para a quarta. Quarta é letra E. Letra E e a quinta questão é letra D. E e D, vamos lá. Aqui a quarta questão era a letra E, né? Eu já errei. Falei para vocês que era doação, mas não é. A resposta correta seria a remuneração de depósitos bancários. E eu ainda risquei aqui falando que não, né? Mas é bom para nós aprendermos. Que é uma receita corrente não considerada no cálculo de resultados primários. Eu ainda falei com toda certeza para vocês, né? Porque a gente aprende, mas é assim, vamos continuar aprendendo. Letra E é a correta. São receitas correntes não consideradas no cálculo do resultado primário, que é a remuneração de depósitos bancários. E a quinta questão era a letra D, né? Eu coloquei aqui correta, corrente. São as receitas tributárias, são classificadas como receitas. As correntes, como eu falei para vocês, as demais. Aqui eu falei, né, da questão de não ser capitalização. Vamos atrás da resposta da sexta questão. A quarta questão, letra E. Letra D. A sexta questão, letra C. E a sétima, letra A. Vamos para a sexta. Era a letra C, né? É capital. Eu não sei porque eu tinha quase certeza que era investimento, mas não é. Operação de crédito é capital. Opa. Vamos aqui. C de capital. A 7 é a letra A. Sete, letra A, perfeito. Eu tinha ficado em dúvida se era aplicação, mas não era. A oitava questão é CDB, né? Sequência, CDB. Oitava questão. Oitava questão. Eu marquei letra E, mas na verdade é C, que é modificativo aumentativo. Eu tinha falado para vocês que as receitas orçamentárias efetivas, elas não trariam nenhuma modificação, mas na verdade elas trazem uma modificação aumentativa, né? Eu falei para vocês que era permutativa. Na verdade é modificativa aumentativa. A próxima questão é D, né? Perfeito. As receitas orçamentárias de recursos provenientes de
compensação financeira. Perfeito. Então, gente, faltou só não, aqui é a número 10. Tava escondidinha. A sequência era CD e a próxima era B, né? CDB era dividendos. Receitas patrimonial A originária. Aqui eu falei que era a letra A e eu estava em dúvida entre a C e a A, né? Não era nenhuma das duas, nem C e nem A. Era letra B, dividendos. Meus amigos, é com essas questões que eu vou me despedindo de vocês, agradecendo por vocês terem ficado até aqui no final deste vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!